Pneumonia aguda comunitária moderada com critério de internamento. Pode usar um macrolídeo viorar associado a beta-lactâmico venoso? É uma pergunta boa, até para a gente discutir um pouquinho quando você usa as drogas, os antibióticos endovenoso e quando você usa via oral. Acho que é uma pergunta legal que o Vitor fez aqui para a gente. Ó, na pneumonia adquirida na comunidade, moderada, né, com critérios de internação, pode usar macrolídeo via oral associado a beta-lactâmico endovenoso? Pode. Por que pode? Veja só. Quando você tem a pneumonia grave, não é bom usar por via oral, porque você quer usar o medicamento, você quer fazer um dosérico rápido naquela droga, porque tem medicamentos antibióticos, pessoal, e principalmente para você, Vitor, que você perguntou para a gente, para ativar essa discussão, que eu acho que é interessante, tem antibióticos que dependem de nível sérico. Então, você tem que fazer uma dose, às vezes dose de ataque, uma dose 50% maior, 100% maior, o dobro, uma vez e meia, entendeu? Para que você alcance um pico sérico maior. E aí você vai ter uma concentração inibitória mínima mais efetiva para matar essas bactérias. Ok. Outras drogas dependem de uma área sob a curva. O que é área sob a curva? Você faz um medicamento, ela faz um pico e faz uma curva, certo? E na base você tem uma linha horizontal, que é a concentração inibitória mínima do antibiótico para matar aquela bactéria. Então, quando você injeta um antibiótico, alinha meu dedo aqui, certo? Ela vai fazer uma curva assim. Quando ele começa negativo, chega aqui no nível que mata a bactéria, faz uma curva, faz isso aqui. A área sobre a curva é isso aqui, ó, em cima do MIC, embaixo da curva. Então, tem antibióticos que funcionam assim, eles são efetivos dessa maneira. Exemplo disso são os beta-lactâmicos. Então, você tem vários beta-lactâmicos, como carbapenêmicos também, tem essa característica. Aí, o que acontece? Quando você tem doentes agudos e graves, é melhor você rapidamente ter níveis de concentrações efetivos. Então, eu não sugiro fazer via oral. Agora, em doentes moderados que vão internar, você pode fazer. Porque o macrolídeo tem uma absorção muito boa. O nível sérico rápido. E como não é um doente de gravidade, mesmo que ele demore um pouco mais, 1 hora, 2 horas para ter um nível sérico, não tem problema nenhum, entendeu? Então, dá para você fazer de maneira efetiva, sem problema nenhum, tá bom? Mas se você vai internar, naturalmente, esse primeiro dia fazendo venoso. Aí você programa depois como você vai trocar o esquema via oral de beta-lactâmico, que você está usando de venoso, por exemplo, se for uma cefaloxima, rapidamente você troca para via oral. Se for ceftriaxona, você vai ter mais dificuldade de fazer essa troca de via endovenosa para oral, porque a ceftriaxona só tem endovenosa. Então, sempre que você está pensando em fazer um esquema terapêutico antibiótico, pensar no como você vai poder trocar isso na hora que você der alta para o doente. Então, isso é um dado importante. Então, sempre você tem que pensar na estratégia, pessoal, que você vai dar continuidade. Não adianta você inventar um esquema e fora da lógica e você depois ter dificuldade de liberar estudante em casa para fazer, você tem que manter ele com acesso venoso, mandar para casa de home care ou no centro de infusão, para que ele possa fazer antibiótico. Não é tão fácil isso, às vezes, para a família, para o doente. Então, eu acho que, não sei se eu respondi, Vitor, você fala aí se respondeu ou não, mas eu acho que é importante isso. Então, muito bem, pessoal. Então, nós falamos um pouquinho de como tratar. Então, eu penso dessa maneira que, para tratar de maneira adequada, eu preciso ter essa maneira estratégica para fazer isso, como um médico. Como estudante é diferente, porque o estudante está estudando para a prova, claro que ele quer também ter uma formação boa para ser um bom médico, eu entendo isso, mas a ideia aqui é a gente falar para médicos, né? Então, aqui, a maneira de lidar com antibiótico é uma maneira que precisa ser sistematizada para facilitar a nossa. Nós temos muita coisa para fazer, né, como médico, principalmente o médico que está aí na frente, aí no campo de batalha, na rede primária, na rede secundária, está vendo doente que chega toda hora, ou numa UPA, né, ou num pronto atendimento, emergência. Então, é um colega que está toda hora você pode ser um colega assim, né, pessoal? Você pode estar envolvido nisso, assim, nesse tipo de ambiente, onde você tem várias estratégias. Antibiótico delas, claro, o antibiótico é uma estratégia, uma delas e importante. Obviamente que a utilização de antibiótico por você na emergência, numa UPA, no pronto atendimento, no pronto-socorro, é muito frequente, eu sei disso. Então, você ter uma maneira metodológica, com uma sequência de medicamentos antibióticos e ter um resultado de cada um de maneira sequencial, pode te ajudar muito, eu acho. Eu acredito que sim. Eu acho que é uma coisa que pode te ajudar na sua prática. Então, você fala assim, ó, pneumonia bacteriana aguda, eu vou usar tal droga e acabou. Esse esquema que eu vou fazer,
Se eu escolho tal esquema, eu faço sempre. Mesma coisa de infecção bacteriana aguda, infecção urinária aguda, né, comunitária, o trato urinário baixo, ou infecção urinária alta com pielonefrite. Mesma coisa para infecções de parte mole, como, por exemplo, a erisipela, que seria mais primária para a gente, ou infecção de viário superior, como sinusite aguda, amidalite bacteriana aguda. Então, todos esses cenários, é interessante a gente ter uma estratégia sistematizada. Então, isso é uma coisa que eu acho importante a gente ter essa metodologia para vocês, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que é legal.